6 horas em ponto, tem um combinado aqui no Bom Dia MS, é o Papo das 6, e a entrevista de hoje é com a senadora Simone Tebet, do MDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia, senadora, tudo bem? Bom dia, Átila, bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui. A gente que agradece a visita da senhora. A gente sempre aqui no Papo das 6 fala de alguns assuntos delicados, alguns assuntos mais duros, mas a gente gosta também, de falar do lado humano das pessoas. Eu sei que para a família da senhora, 2001 foi um ano muito importante, o ano em que o seu pai, Ramires Tebet, assumiu a presidência do Senado. E agora, 18 anos depois, a senhora assume a presidência da mais importante comissão da casa, a CCJ. Como é dar continuidade neste legado do seu pai? Acima de tudo, é uma honra, Átila, é uma honra representar Mato Grosso do Sul e representar as mulheres sul-mato-grossenses e brasileiras. Nós somos tão poucas na política e estamos conseguindo alçar postos altos. Somos hoje 15% de mulheres na política e esperamos um dia chegar a 30%. É uma honra e uma grande responsabilidade honrar a memória do meu pai. Por onde eu ando, as pessoas falam assim, ai, quanta saudade, como ele faz falta. E realmente faz falta. Hoje no cenário federal faltam grandes líderes para resolver os problemas mais graves da população brasileira. Bom, a senhora costuma dizer que o seu pai foi o maior homem público que Mato Grosso do Sul já teve. Foi prefeito de Três Lagoas, vice-governador, governador, deputado estadual, senador, ministro. E a senhora já ocupou alguns desses cargos. É sua meta também ser a maior mulher pública de Mato Grosso do Sul? Não, eu acho que eu já cheguei longe demais para o meu tamanho. Na realidade, eu estou política, eu sou professora. Eu sou professora universitária, eu sou advogada, eu sempre fui criada dentro de casa como tendo uma referência pública. Nós sempre ficávamos nos bastidores e de repente eu me vi deputada estadual, prefeita de Três Lagoas, reeleita prefeita, vice-governadora, senadora, falta ser ministra, não tenho essa pretensão, mas já cheguei longe demais. O que eu quero é terminar o meu mandato, que se encerra daqui 4 anos, exercendo com honra, com ética, com honestidade, com muito trabalho e fazendo pelas pessoas e por Mato Grosso do Sul. Nós estamos num momento muito delicado do país, um momento de crise, um momento de ou vai, de 12 milhões de desempregados, com uma paralisia do Estado, não temos recursos para nada, as pessoas na fila de hospitais, na fila da casa própria, buscando emprego. Quem tem emprego tem medo de perder emprego, quem não tem medo de não conseguir emprego, medo da violência. Nós temos tanta coisa para pensar nesses 3 anos e meio, Vamos deixar para pensar no futuro quando ele chegar. E precisamos pensar urgentemente e as discussões, começaram em 2019 a todo vapor. A senhora também quase ocupou o cargo do seu pai de presidente do Senado. Foi uma das interlocutoras aí, para articulação dos partidos políticos para apoiar Davi Alcolumbre e também contra a reeleição de Renan Calheiros. São novos tempos no Senado? Se Deus quiser, Átila, acredito que sim. Primeiro dizer isso que é importante dizer, a população fez a sua parte. A população renovou em 50% a Câmara de Deputados, os deputados federais. Dos 2/3 que foram candidatos no Senado, a população renovou em quase 85% o Senado Federal. Então vieram novas pessoas, que às vezes menos experientes, mas muito bem intencionados. A derrota de Renan Calheiros na presidência do Senado, e eu fico muito feliz de ter participado disso, porque era isso que a sociedade queria, foi a gota d'água, era o que faltava para nós mostrarmos para a população que entendemos o recado das urnas, das ruas, queremos junto com a população novos tempos. Um país e um Estado, de um modo geral, um Estado brasileiro menos corrupto, mais eficiente e que sirva à sociedade naquilo que ela mais precisa. A população não precisa de muito. E mesmo pouco que a população precisa, nós não estamos fazendo. Serviços de qualidade acima de tudo, saúde, educação, moradia, emprego, renda para a população. Novos tempos virão, apesar de todas as crises e bateção de cabeça, infelizmente, hoje do governo federal. A gente entende, que são várias as discussões e às vezes as falas acabam repercutindo. A senhora, inclusive, disse, no auge dessas discussões, que sentia que o MDB estava deixando a senhora. Como hoje está o ambiente dentro do partido, depois de toda essa discussão envolvendo a presidência do Senado? A senhora ainda pensa em deixar o MDB?
Eu disse o seguinte, né? Não sou eu que quero sair do MDB, o MDB que está teimando em sair de mim, porque o MDB a que eu pertenço é o MDB de Ulisses Guimarães, de Pedro Simon, de Rames Tebet, de Wilson Barbosa Martins, são grandes homens em nível nacional que sempre fizeram pela redemocratização, pelo país, pelo desenvolvimento. Nós vamos ter uma reunião a semana que vem da Executiva Nacional, espero que novos tempos virão. Acho que os dirigentes têm que permanecer até setembro, mas tem que dar oportunidade para que o MDB ressurja das cinzas e resgate na memória e no coração das pessoas aquele partido ideológico, programático, não pragmático, aquele partido que faz aquilo que as pessoas querem. Eu vou esperar ainda, estou dentro do MDB, porque nasci dentro desse partido. 16 anos? Eu não conheço, eu acho que até mais, né, Átila, se pensar que quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai foi prefeito e desde então não parou, dentro do MDB, rotina, né? Eu espero continuar no MDB. Para isso eu vou tentar, junto com outros companheiros, mudar o partido para que ele volte às suas origens. Mas, senadora, se continuar do jeito que está, a senhora continua? O tempo dirá. É preciso que haja renovação. Se o MDB continuar insistindo no erro de ser governo por ser governo, de ser governo independente de erros que o governo faça, e de não ouvir as ruas, acho que não sou eu, acho que muitas pessoas vão estar pensando em sair do MDB. E a senhora já começou trabalhando na CCJ, passou pelas suas mãos o projeto do Cadastro Positivo, né? Um projeto aí que dá às instituições financeiras o poder de divulgar quem é um bom pagador na praça. E quem agir de má fé com essas informações, alguma penalidade? Responsabilidade gravíssima, responsabilidade civil, penal e inclusive administrativa se for um agente público. Só para se ter uma ideia, se houver vazamento desse cadastro de forma irregular, com informações erradas, a multa pelo Código de Defesa do Consumidor pode chegar a R$3 milhões por pessoa atingida ou violada no seu direito à intimidade. Mas o cadastro positivo é um dos grandes avanços que o Senado e o Congresso está dando para o Brasil. Porque nesse momento de inadimplência, nesse momento em que as pessoas não têm crédito na praça, precisam consumir e não têm dinheiro, o cadastro positivo vai fazer com que o bom pagador, aquele que está com o nome limpo na praça nos últimos meses, nos últimos anos, possa conseguir lá no mercadinho comprar um tênis para o seu filho, ainda que em 2, 3, 4 vezes, mesmo não tendo cartão de crédito, porque ele é um bom pagador, olha a ficha dele, o comerciante vende. Ao vender, ele contrata mais. Ao contratar mais, ao vender mais, ele compra mais da indústria, que também vai produzir mais. É uma bola de neve positiva para o país. A informação que nós temos do SPC e do Serasa é de que nós podemos, só em Mato Grosso do Sul, estar oferecendo para pelo menos 500 mil consumidores a oportunidade de poder consumir mais, injetar dinheiro na veia da economia do estado de Mato Grosso do Sul. E em todo o país, os analistas econômicos estimam aí 100 milhões de pessoas fazendo parte deste cadastro positivo. A senhora acha que todo mundo vai conseguir pelo menos ter um benefício de um juro mais barato, de repente? É que é uma outra questão também que o cadastro positivo atinge. Eu não acredito que todo mundo, mas o bom pagador não vai precisar pagar aqueles juros altos que o banco cobra para ter a média. Ele faz uma média entre... ele tem inadimplentes, o banco tem pessoas que não pagam, então ele faz uma média boa. Eu preciso compensar vamos dizer assim, o prejuízo que eu vou ter com quem não paga, cobrando uma média de juros alto de todo mundo. Agora ele vai poder oferecer juros mais baixos para aquele que é bom pagador e, consequentemente, esse que pode ser um microempresário, pode ser o comerciante, pode ser o professor, pode ser o servidor público, pode ser um trabalhador. Mas, principalmente, oferecer juros mais baixos para quem produz, para o micro e pequeno empresário, que é quem mais emprega no Brasil, é a oportunidade que nós temos de diminuir infelizmente, esse número vergonhoso de 12 milhões de desempregados. Não dá para aceitar, né? E uma das alternativas aí para a gente tentar reaquecer a nossa economia é a reforma da Previdência, como está vendendo o governo. É um projeto que a senhora já está na ansiedade para poder pegar nas mãos? Sim, primeiro porque ele é muito duro, ele é árduo, ele não vai ser difícil ser aprovado, mas ele é necessário. A reforma da Previdência, ela vai ser profunda, mas ela não pode ser profana. Ela tem que ser justa e proteger os que já são injustiçados. Aquele que é aposentado, que ganha 1, 2 salários mínimos hoje como trabalhador e que vai se aposentar, tem que ser protegido. Nós temos que cobrar mais contribuição de quem ganha muito,
e cobrar menos de quem ganha pouco. Nós temos que preservar direitos adquiridos, nós temos que fazer com que aquela casta de privilegiados, que somos nós, os agentes políticos, os próprios servidores públicos, os militares, também entrem nesse processo da reforma da Previdência, protegendo, volto a repetir, aqueles hoje que ganham menos. A senhora está já por dentro. É verdade que já existe uma comissão dentro do Senado para analisar esses pontos da proposta, né, da reforma da Previdência, para apresentar aos deputados para tentar ganhar tempo já no trabalho de vocês no Senado? É porque o Brasil está parado por conta dessa reforma da Previdência. Nós temos duas grandes agendas, a reforma da Previdência e a pauta do combate à violência. Portanto, a pauta econômica e a pauta de combate à violência, que vão andar paralelas. Mas, fora isso, nós temos N problemas no país. Se nós não resolvemos o problema da reforma da Previdência, que gera um rombo hoje de 300 bilhões de reais só de déficit, nós não vamos ter receita, dinheiro para investir nos serviços essenciais. Daí a urgência. O presidente do Senado criou essa comissão ontem, já está instalada com o presidente e relator. Esta comissão vai fazer o trabalho de intermediar entre os senadores e a Câmara, né? Ficar levando informação e trazendo informação para quando chegar na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou presidente, eu poder designar um relator ou uma relatora para relatar a reforma, para nós ganharmos tempo. Mas nós vamos estar atentos, o Senado Federal, para que as mudanças importantes na reforma, que é a questão do BPC... Até ia começar já perguntando para a senhora da idade mínima, 65 para homens, a senhora falou que é uma defensora das mulheres, 62 para as mulheres. Eu acho que essa é uma das injustiças da reforma. A reforma tem muito que se... Ela vai entrar, ela entrou de um jeito e eu tenho certeza que ela vai sair de outro. Vai sair mais justa, vai sair tirando os excessos. As pessoas que nunca contribuíram porque são paupérrimas, não têm como contribuir e precisam, com 60 anos de idade, se aposentar, que é o benefício de prestação continuada, isso não pode mexer. Né? Nós temos que preservar aquele homem do campo. A mulher... 60 anos para a senhora é ideal? Para mim, ideal é 60 anos para a mulher, inclusive. Não, e até para o trabalhador? Para o trabalhador rural, sim, sem dúvida. Para o trabalhador da cidade, já é 65. No fundo, ninguém consegue trabalhar, a não ser o servidor público, né? E também não é justo essa diferença. Agora, é importante falar, não é porque eu sou mulher, Átila, mas é uma conta muito simples. Como é que a mulher vai conseguir contribuir 40 anos tendo... normalmente ela é a primeira a ser mandada embora na crise e a última a conseguir. Ela não consegue contribuir por 40 anos. Ela não consegue chegar até 62 anos de idade por toda a carga de trabalho, a dupla, tripla carga de trabalho. Então, são questões como essas. Eu quero tranquilizar quem está nos ouvindo que a bancada federal do Mato Grosso do Sul vai estar muito atenta para que as injustiças não sejam cometidas e que essa reforma seja a mais suave, a mais branda possível, em que pese ser necessária. Falando em bancada federal, já conversou com seus colegas de Brasília, que são daqui de Mato Grosso do Sul, inclusive sobre o tempo de transição de 12 anos? Sim, nós estamos atentos a isso. Alguns acham que tem que ser, eu particularmente, inclusive, acho que o tempo ideal é de 15 anos. Acho que 15 anos de transição, 60 anos para a mulher, vamos esquecer de mexer com benefício de prestação continuada, vamos melhorar a situação do homem do campo, vamos entender também que o servidor público precisa contribuir, embora a aposentadoria do militar não precise ser necessariamente igual à do cidadão comum, nós entendemos a missão árdua e nobre do militar, mas eles também vão ter que entrar nesta questão da reforma. Eu acho que hoje nós estamos maduros. O país está maduro para entender a necessidade, por mais que não queira, e a classe política está atenta de fazer justiça com a reforma da Previdência. E a classe política está atenta também ao projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Davi Alcolumbre já disse que não dá para votar os dois projetos, né, paralelamente, juntos ali ao mesmo tempo. A senhora concorda ou não? Não dá para votar, mas dá para discutir. Um pouquinho antes do Carnaval, eu recebi o telefonema do ministro Sérgio Moro, nós conversamos por telefone, ele já está convidado e já confirmou presença no dia 27, agora deste mês, às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça. Quem quiser acompanhar, né, pelo Senado Federal, é 9 horas da manhã, de Mato Grosso do Sul. Ele estará falando não só de toda a pasta do Ministério da Segurança Pública, como do pacote anticrime, que é um pacote de combate à corrupção, ao crime organizado como um todo, para vermos de que forma nós podemos diminuir essa onda de violência que assola o país, que é algo assim inimaginável. E que precisamos de uma solução urgente, né, senadora? Urgente. Agora, a senhora ocupou o uso da palavra no plenário do Senado essa semana para falar sobre porte de armas. É um projeto que chega
também ao Senado, chega ao Congresso Federal, depois do decreto que facilitou posse de arma. O que a senhora aproveitou para defender lá no plenário? O que eu disse é o seguinte: todas as propostas que chegarem na Comissão de Constituição e Justiça não vão ficar engavetadas. Todas elas têm legitimidade de serem discutidas, mas há questões que são polêmicas. Essas questões que são polêmicas precisam ser debatidas com a sociedade. Então, nós precisamos fazer consulta pública, que nós fazemos pelos sites do Senado, audiências públicas, ouvir especialistas e levar a informação, ouvindo a sociedade, depositar o nosso voto. Hoje, o presidente da República, já por decreto, flexibilizou a posse de arma. Agora, a grande discussão é: a sociedade está preparada para portar arma? E quem é que vai portar essa arma? Nós vamos abrir indiscriminadamente ou vamos flexibilizar para o homem do campo que não tem uma delegacia muito próxima, para algumas profissões de risco que ainda não tem? Nós vamos permitir, muitas vezes, 1, 2, 3, 10 armas ficando no porta-luva do carro? A senhora deu até um exemplo dos Estados Unidos, né, na sua fala. Porque nos Estados Unidos, o que acontece? Lá, os estados, por ser uma federação, cada um tem a legitimidade de fazer a sua própria lei. Há estatísticas comprovadas que nos estados onde o porte e a posse são proibidos, principalmente o porte de arma é proibido, o número de acidentes com arma, de suicídios de adolescentes e crianças é bem menor. O que significa que esse dado tem que ser trazido para o Brasil para ver se nós estamos realmente preparados para termos uma sociedade andando armada. Já sem andar com arma, nós já temos toda essa situação de violência, de riscos, de crianças entrando, infelizmente, numa escola e cometendo aquela barbárie que aconteceu agora recentemente. Imagine se nós autorizarmos todo mundo a andar com arma. Mas isso, o meu voto vai ser decidido ouvindo a sociedade. Eu não posso só fazer o que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que Mato Grosso do Sul quer, e eu vou levar isso muito em consideração se tiver que votar, na hora que tiver que votar. A senhora fala muito em Mato Grosso do Sul, inclusive disse em entrevista à revista Veja que o MDB se perdeu, envelheceu. Agora, a senhora, como uma representante, um símbolo do partido, agora nacionalmente também, o que a senhora espera fazer para reverter esse quadro do partido, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul? Hoje mesmo nós vamos a uma reunião da Executiva Estadual e eu vou defender que nós, até setembro, claro, nós temos aí uma eleição a partir de setembro, que nós possamos trazer novos quadros, andar no interior, nos 78, junto com a capital, 79 municípios, e conversar com lideranças de bairros, com servidores públicos, com o trabalhador, com as pessoas que hoje querem fazer política, com a juventude, com a mulher, e trazer, oxigenar o partido. Acho que todos os partidos, eu falo por todos, né? Os partidos públicos são fundamentais para a política. É quem dá legitimidade para a política. E os partidos, de um modo geral, a meu ver, envelheceram. Eu falo do MDB porque eu não tenho autorização, não vou falar do vizinho, né? Tem que falar fazer o dever de casa dentro da própria casa. Por falar em dever de casa, nossos representantes lá em Brasília estão fazendo o dever direito. A gente está acompanhando a senhora na presidência da CCJ, Nelson Trade na presidência da Comissão de Relações Exteriores, Soraya Tronic na Comissão de Agricultura. Além disso, 2 ministros no governo federal. É o melhor momento da política em Mato Grosso do Sul, acompanhando lá de Brasília. O que isso pode refletir para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul? Muito. Passando essa crise, a reforma da Previdência, e esse ano, que é um ano ainda que nós estamos começando a decolar, somos uma aeronave, um grande Boeing aí, pronto para decolar rumo ao desenvolvimento do país. A partir de então, e tendo força política, são mais recursos indo direto para as prefeituras realizarem as obras necessárias, é mais força política para ajudar o governo do estado, o governador, seja ele qual for, porque nós não temos que ter coloração partidária, para ajudar Mato Grosso do Sul, é conseguir destravar projetos relevantes de industrialização do agronegócio, que são os nossos carros-chefes, gerando emprego e renda para as pessoas. É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Paralelo a isso, são recursos federais para fazer casas populares, para construir hospitais, para equipar esses hospitais. Nós temos aí um compromisso também com os governadores de diminuir a dívida dos estados. Os estados hoje estão sufocados para que eles possam ter sobra de recurso para atender a população. Então, é muita coisa para ser feita. Eu, particularmente, Átila, estou muito animada. Acho que vai ser um ano positivo para o Brasil. Nessa sexta-feira, 15 de março, conversei com a senadora Simone Tebet, do MDB. Obrigado pela visita da senhora. Um ótimo fim de semana.
Obrigada, um bom dia a todos e um ótimo final de semana para todos.